Olá, meus queridos, tudo bem? Essa é a nossa videoaula para nós estarmos iniciando os nossos estudos referentes ao processo denominado como Revolução Francesa. Nós vamos, nessa videoaula, estar iniciando os estudos de 3 etapas dessa grande revolução. O conceito de antigo regime, a crise do antigo regime e a construção da Assembleia Nacional Constituinte, iniciando com o conceito do significado de antigo regime. A França, no período do governo de Luís XVI, vivia um conceito de antigo regime francês, o que significa instituição dos poderes monárquicos absolutistas. Todos nós já sabemos o conceito de absolutismo. É o poder centralizado na mão do monarca, ou seja, do rei. E de acordo com teorias, o poder dado via direito divino dos reis, que era de defesa de um antigo teórico chamado de Jacques Bossuet. Muito bem. Além de Luís XVI ser o rei em vigência na França e adquirir poderes absolutistas, o território francês era dividido em uma sociedade estamental, o que significa divisão em classes sociais ou estamentos. Essas classes sociais, elas eram de divisão em 3. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Vamos ver a significação, ou seja, o conceito de cada estado. O primeiro estado era composto pelo clero. E quem era o clero? Nada mais, nada menos do que a nossa Igreja Católica. O segundo estado era composto pela alta nobreza francesa. Quem compunha uma nobreza? Duques, marqueses, arqueduques e por aí vai, tudo bem? Barões e por aí vai. E abaixo nós tínhamos a classe social popular, formada pelo terceiro estado, que constituía de pequenos trabalhadores, camponeses e, obviamente, a burguesia. Não preciso nem dizer a vocês, porque a burguesia não fazia parte nem do segundo nem do primeiro estado. Fácil, ela não veio de sangue nobre. No conceito daquele século, só poderia fazer parte do primeiro e do segundo estado quem fosse de sangue nobre. Há uma exceção. Existia dentro do primeiro estado a constituição do alto clero e do baixo clero. O baixo clero, sim, poderia ser composto por alguma área da grande burguesia, mas isso era uma exceção. Vamos ver a continuidade então, gente. Divisão da sociedade do antigo regime em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Nesse mesmo instante em que a França está dividida na constituição de classes estamentais sob um regime absolutista e divisão de estados, vai haver uma grande crise econômica dentro do local, principalmente quando a França resolveu impulsionar e investir em guerras, em conflitos bélicos, principalmente contra a Inglaterra, como, por exemplo, na Guerra dos 7 Anos, ou mesmo apoiando o processo de emancipação das 13 colônias americanas. Isso trouxe gastos dispendiosos para a coroa francesa. Além disso, o território francês gastava para poder manter os privilégios econômicos da classe do primeiro e do segundo estado. Devido a isso, há conflitos de guerra onde houve gastos dispendiosos e a manutenção dos privilégios, isso vai trazer o início de revolta do terceiro estado. Por quê? Sob a influência de pensamentos iluministas de igualdade política e econômica, que era um direito natural do homem, eles vão começar a defender ou ir contra esse processo de injustiças sociais.
mas vamos aos poucos, tudo bem? Se instaura também para o lado da burguesia a vinda de uma crise econômica, principalmente com o processo denominado Tratado de Comércio e Navegação. Quando isso ocorreu, o que passa a estruturar? O monopólio de venda comercial dos produtos monopolizados pela Inglaterra, trazendo um grande prejuízo financeiro para a burguesia francesa. Muito bem. Nós temos, além desses conceitos de crise vindo da Guerra dos 7 Anos, do processo de independência das 13 colônias, a necessidade de manutenção dos privilégios do primeiro e do segundo estado, a crise da burguesia na área do conceito comercial, nós tínhamos um aspecto pior. Naquele instante, vai haver uma crise geográfica de seca dentro do território francês e a vinda das más colheitas, principalmente a escassez da colheita de cereais. Isso vai trazer um conceito de que? Da necessidade do rei absolutista, que era Luís XVI, em aumentar os impostos para tentar suprir o processo de crise econômica generalizada dentro da França. Desta mesma forma, isso vai trazer a insatisfação do terceiro estado, que já não possuía dinheiro e ainda ter que pagar um aumento muito superior de impostos. O que o monarca francês, que era Luís XVI, resolve fazer? Ele passa a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. O que significa isso? A união ou a reunião dos 3 estados franceses, do primeiro, do segundo e do terceiro estado, dentro do Palácio de Versalhes, para tentar conciliar e trazer alguma alternativa contra a crise econômica em que a França estava vivenciando. Muito bem, a partir da convocação dos Estados Gerais, temos que lembrar, Luís XVI, ele era um rei absolutista. E passa a partir deste termo em se dizer absolutista, instituir o quê? A votação dentro dessa convocação da Assembleia dos Estados Gerais seria por estado e não seria por cabeça, como o terceiro estado queria. O que significa isso? Se a votação para a resolução da crise fosse por estado, obviamente, primeiro e o segundo estado sempre ganharia. Se a votação fosse por cabeça, grande parte das vezes, obviamente, o terceiro estado possuía um maior número de pessoas. E Luís XVI, tendo a sua vigência absolutista, institui, não, a votação dos Estados Gerais vai ser por estados e não por números de pessoas em cada estado. Ainda assim, com essa pretensão de Luís XVI em instituir a votação por número de estados, vai haver uma forte reação do terceiro estado, enaltecendo a exigência de uma nova Constituição para a França, onde essa nova Constituição deveria garantir o fim do absolutismo de Luís XVI. Nesse instante, a França vai trazer a grande reação da camada popular contra a vigência absolutista do rei Luís XVI. Se instaura a reação de Luís XVI contra o terceiro estado, exigindo que eles obedecessem aquilo que tinha sido concluído na Assembleia dos Estados Gerais. Nesse instante, ou nesse momento, novamente o terceiro estado reage a partir da queda da Bastilha. O que era a queda da Bastilha? A prisão política de Luís XVI. Como que isso vai ser refletido, gente?
uma fortificação, como se fosse uma prisão onde Luís XVI aprisionava os seus inimigos políticos. O terceiro estado passou a invadir essa Bastilha, essa fortificação, para liberar os presos políticos que eram contra Luís XVI e assim aumentar o seu número de pessoas reagindo contra a monarquia absolutista de Luís XVI. Pelos estudos históricos, a queda da Bastilha é classificada como o estopim para o início da Revolução Francesa. Muito bem, com a queda da Bastilha, vai haver sucessivas ondas de revolta do terceiro estado. Os camponeses vão passar a invadir os castelos da nobreza, invadir e devastar as áreas feudais daqueles castelos, trazendo a necessidade da nobreza em ameaçar os camponeses por meio de conflitos bélicos. Esse episódio de avanço camponês contra os privilégios e a manifestação física da invasão dos castelos da nobreza foi chamado de Grande Medo. Ainda assim, sob reação do terceiro estado, em 4 de agosto de 1789, o terceiro estado assina uma declaração denominada como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, trazendo enaltecimento de privilégios? Não, mas de direitos do terceiro estado, tinha estipulado algumas características, como, por exemplo, o fim do privilégio feudal, ou seja, o fim do privilégio da camada do primeiro e do segundo estado. Além disso, confiscar as terras que eram de propriedade da Igreja Católica, porque com o monopólio dos feudos da Igreja Católica, consequentemente, ela tinha o privilégio político, confisco de bens feudais da Igreja Católica. Além disso, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estava estipulada a conservação dos direitos naturais do homem. Olha a influência iluminista aí. Qual foi o pensador iluminista que manteve esse processo de direitos naturais do homem, principalmente o direito à liberdade e à vida? John Locke. Lembram-se do conceito de iluminismo, principalmente o iluminismo de John Locke, direitos naturais do homem. E além disso, nós temos estipulado dentro dessa declaração de direitos a soberania da nação. A nação era a pátria, o país, que ninguém, por regimes absolutistas, deveria enaltecer o poder absoluto. O que deveria se estabelecer no território era o privilégio de toda uma nação, de todo um país, que garantisse o benefício de todas as pessoas de forma igualitária. Meus queridos, essa videoaula foi só para nós iniciarmos o conceito de Revolução Francesa. Nas nossas próximas aulas eu estarei finalizando o conceito da Revolução em si. Qualquer dúvida que vocês tenham, nós estaremos entrando em contato via e-mail ou nos nossos próximos encontros. Fique com Deus, um beijo e até mais.